Olá! Hoje nós vamos estudar os capítulos 13 a 15 do livro de João, versículos 1 a 11 do capítulo 13. Estando próxima à sua crucificação, Jesus lava os pés de seus discípulos como prova final de seu amor e para lhes dar exemplo de humildade e serviço. Numa notável demonstração de amor por seus inimigos, Jesus lava os pés de todos os seus discípulos, inclusive Judas. O ato de Jesus é ainda mais extraordinário, porque lavar os pés de uma pessoa era uma tarefa considerada tão humilde que só podia ser realizada por escravos não judeus. Numa cultura onde as pessoas caminhavam de sandálias longas distâncias em estradas empoeiradas, era costume o hospedeiro providenciar água para se lavar os pés. Isso era feito normalmente na chegada e não durante a refeição. É provável que os discípulos se sentissem culpados por nenhum deles ter pensado em fazer isso. Versículos 12 a 20. Os discípulos compreenderam plenamente o gesto de Jesus somente após a cruz, embora compreendessem em parte a incrível humildade de Jesus, que serve de modelo para todos os seus discípulos. Jesus não lavou os pés dos discípulos somente para ser gentil com cada um deles. Seu objetivo maior era estender sua missão na terra depois de sua partida. Estes homens deveriam ir a todas as partes do mundo para servir a Deus, ajudando uns aos outros e a todas as pessoas a quem levassem a mensagem da salvação. Jesus deixa claro que escolheu os 12 e os conhece. Então, isso inclui ter escolhido Judas por saber que ele faria o papel de traidor. Versículos 21 a 30. Desde o começo, Jesus sabia o que Judas ia fazer, mas sua alma antevia os sofrimentos futuros à medida que o tempo se aproximava. Judas tinha ocultado seu propósito traidor tão cuidadosamente que os outros discípulos nada perceberam. Cada discípulo começou a temer que ele pudesse ser o elo fraco. A própria pessoa começou a desconfiar de si mesma. Judas também formulou a pergunta, né, se era ele, mas os discípulos aparentemente não ouviram a resposta de Jesus. Há um consenso sobre o fato que o discípulo a quem Jesus amava era o próprio João, autor deste evangelho. Esta observação não implica uma falta de amor para com os outros discípulos, mas indica uma especial afinidade com João. Ainda, João pode ter usado a frase atestando sua fé no profundo amor de Jesus. O anfitrião de uma festa, cujo papel foi exercido por Jesus, costumava tirar da vasilha comum uma parte particularmente saborosa do alimento e entregá-la a um hóspede como sinal especial de honra e amizade. Pelo fato de Jesus passar o pedaço de pão para Judas, tem-se sugerido que este estava sentado ao lado do Senhor no lugar de honra. Jesus estava demonstrando um gesto final do seu amor por Judas, embora ele fosse traí-lo. Judas recebeu o pão e logo saiu, e era noite. A noite, além de significar uma constatação do horário, possui também implicação teológica, como um momento em que se peca, um momento sem luz. Era também a hora de Judas ser entregue completamente ao poder das trevas. Versículos 31 a 35. Havendo Judas se retirado, os acontecimentos finais foram colocados em movimento. Em vez de centrar-se na agonia da cruz, Jesus encarou a cruz como fato passado, antecipando a glória que teria com o Pai posteriormente. Jesus começou a expor o que esperava dos discípulos depois de sua partida. O amor deve ser a marca distintiva dos discípulos de Jesus. O novo mandamento de Jesus é bem semelhante aos mandamentos mosaicos para amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Em outros lugares, Jesus afirmou que devemos amar até mesmo os nossos inimigos. Embora o mandamento de amar a Deus e ao próximo não fosse novo, o exemplo de Jesus não tem paralelos, como também sua insistência para que amássemos os nossos inimigos. O mandamento de Jesus de amar apresenta um padrão distintamente novo por duas razões. Era amor sacrificial modelado segundo o amor dele, e é produzido por meio da nova aliança pelo poder transformador do Espírito Santo. Versículos 36 a 40. A obra de Jesus estava quase concluída, mas a de seus discípulos estava apenas começando. Especialmente Pedro tinha uma árdua tarefa a realizar. Somente Jesus, como sacrifício perfeito pelas transgressões do mundo, podia ir à cruz e morrer.
Igualmente, somente ele podia ser glorificado na presença do Pai com a glória que possuía antes de sua encarnação. Agora nós vamos estudar o capítulo 14, versículos 1 a 14 do capítulo 14. Em vez de os discípulos darem apoio a Jesus nas horas que antecederam a cruz, ele teve que apoiá-los tanto espiritual como emocionalmente. Isso revela o amor sacrificial que havia no coração de Jesus. A expressão "na casa de meu pai" se refere claramente ao céu, o lugar para o qual Jesus estava voltando a fim de preparar um lugar para os seus seguidores. O lar eterno de Deus tem muitas moradas, o que implica lugares de habitação permanentes. Os membros atuais da família de Deus na terra serão um dia transferidos para sua eterna morada com Deus. Então, certo como Cristo foi para o céu, ele voltará para levar seus seguidores para o lugar preparado para eles. Tomé perguntou a Jesus para onde Jesus estava indo e que não poderia saber o caminho. Em resposta à pergunta de Tomé, Jesus declarou que ele é o caminho para Deus, porque ele é a verdade de Deus e a vida de Deus. Nesse versículo, a exclusividade de Jesus como o único caminho para o Pai é enfática. Existe somente um caminho, não muitos caminhos. Existe só apenas um caminho para Deus, ou seja, Jesus Cristo. Como o caminho, Jesus é aquele que conduz ao Pai. Como a verdade, ele é realidade de todas as promessas de Deus. Como a vida, ele une sua existência divina à nossa, agora e eternamente. Filipe aparentemente desejava algum tipo de revelação de Deus ao pedir para Jesus mostrar o Pai. Jesus negou a possibilidade de uma visão direta de Deus, porém fez a impressionante afirmação de que aqueles que o viram tinham visto o Pai. Uma clara afirmação de divindade. O pedido de Filipe mostra que ele ainda não havia compreendido o ponto central da vida de Jesus, que era revelar o Pai. Jesus é a imagem visível e tangível do Deus invisível. Embora exista um habitar mútuo e completo entre o Pai e o Filho, ambos permanecem pessoas distintas dentro da Trindade, assim como o Espírito Santo. E os três ainda constituem um único ser em três pessoas. Ao dizer que quem crê nele fará obras maiores que ele, Jesus não quis dizer obras maiores em poder, mas em extensão. Estas se tornariam testemunhas para todo mundo por meio do poder da habitação e do enchimento do Espírito Santo, e traria salvação a muitos por causa da habitação do Consolador neles. O foco está em milagres espirituais, não físicos. Orar em nome de Jesus significa orar de modo consistente com seu caráter e vontade. Também significa chegar a Deus na autoridade de Jesus. Acrescentar a expressão "em nome de Jesus" no final de cada oração não é obrigatório nem errado. A oração eficaz deve pedir e desejar aquilo que agrada a Deus e a Jesus. Versículos 15 a 21. O outro consolador, ou o Espírito da Verdade, é o Espírito Santo, que guia os discípulos a toda a verdade. O Espírito substitui a presença física de Jesus, vindo habitar permanentemente em seus seguidores. A presença do Espírito nos discípulos equivale essencialmente à própria presença de Jesus, porque o Espírito testifica a respeito de Jesus e ajuda os discípulos a entenderem o significado daquilo que Jesus fez. Ao dizer que não vai deixar os discípulos órfãos, Jesus faz uma referência velada à sua morte, mas promete não abandonar os discípulos. Ao dizer que voltaria para eles, Jesus se referiu à sua ressurreição, após a qual eles o veriam. Não há relato de que descrentes o tenham visto depois que ele ressuscitou. Em outro sentido, isso se refere ao mistério da Trindade. Por meio da vinda e habitação do Espírito Santo no Pentecostes, Jesus estaria de volta junto aos seus filhos. Jesus disse que os seus seguidores demonstram o amor que sentem por ele por meio da obediência. Versículos 22 a 31. Como os discípulos provavelmente ainda esperassem que Jesus estabelecesse um reino terreno e libertasse Israel de Roma, tinham dificuldade de compreender porque ele não havia dito ao mundo todo que era o Messias. No entanto, nem todos podiam entender a mensagem de Jesus. O Espírito Santo assegurará que as palavras de Jesus sejam preservadas para a instrução da igreja. Essas promessas feitas aos apóstolos foram cumpridas na pregação apostólica e na composição final das Escrituras do Novo Testamento. Elas continuam a ser cumpridas à medida que o povo de Deus aprende das Escrituras inspiradas.
A paz que Jesus dá é desconhecida dos descrentes. Ela assegura serenidade em face das grandes dificuldades, dissolve, é, é, dissolve o temor e reina nos corações do povo de Deus para manter a harmonia. A partida e o retorno de Jesus são necessários para completar sua obra mediadora. Elas são o fim de sua humilhação e a revelação de sua glória. Como Filho de Deus, Jesus se submete voluntariamente a Deus Pai. Na terra, Jesus também se submeteu às limitações físicas de sua humanidade. Jesus estava retornando à esfera a qual pertencia e à plena glória da qual abrira mão. Ele retornaria para usufruir glória igual com o Pai, a qual seria maior do que aquela que havia experimentado na sua encarnação. Aqueles que não seguem a Cristo não são autônomos. Eles estão servindo a Satanás, estejam ou não conscientes disso. Judas e aqueles com ele não estão servindo a Satanás. E é por isso que em pouco tempo Jesus já não falará muito com eles. Porém, Jesus não está sujeito a Satanás, pois Satanás não tem poder sobre Jesus. Por obediência ao seu Pai, Jesus se submete voluntariamente ao sofrimento que estava por vir. Satanás não pode forçar Jesus a fazer qualquer coisa que seja. Agora nós vamos estudar o capítulo 15, versículos 1 a 8 do capítulo 15. Por meio dessa metáfora extensa da videira e dos ramos, Jesus estabeleceu a base da vida cristã. Jesus usou uma imagem da vida agrícola daquele tempo, ou seja, videiras e produção de uvas. No Antigo Testamento, a videira é comumente usada como símbolo de Israel. Jesus se identifica especificamente como a videira verdadeira e o Pai como o agricultor, né, aquele que cuida da videira. A videira possui dois tipos de ramos: ramos que produzem frutos e ramos que não produzem. Os ramos que produzem frutos são os crentes genuínos. Embora no contexto imediato o foco estivesse sobre os 11 discípulos fiéis, a imagem também engloba todos os crentes de todos os tempos. Os ramos que não produzem fruto são os que se professam crentes, mas a falta de fruto indica que salvação genuína jamais aconteceu e que não recebem vida da videira. Especialmente no contexto imediato, Judas estava sendo visado, mas a imagem se estende além dele para todos os que professam fé em Cristo, mas que na verdade não possuem salvação. A imagem dos ramos improdutivos sendo queimados retrata o castigo e a rejeição divina, eterna, a rejeição eterna. Permanecer em Jesus significa permanecer em um relacionamento pessoal e diário com Jesus, caracterizado por confiança, oração, obediência e alegria. Deus é glorificado não somente por louvor e adoração, mas também quando seus seguidores dão muito fruto para o avanço do seu reino na terra. Novamente aqui, o fato de dar fruto é uma evidência de que tais pessoas são crentes verdadeiros ou discípulos de Jesus. Versículos 9 a 17. Os verdadeiros crentes obedecem aos mandamentos do Senhor, submetendo-se à sua palavra. Por causa do seu comprometimento com a palavra de Deus, eles são devotados à vontade divina, de maneira que suas orações são produtivas, o que exibe a glória de Deus nas suas respostas. Obediência não deve ser equiparada a trabalho penoso. Trata-se, antes de tudo, de alegria. Assim como Jesus tinha grande alegria em obedecer ao seu Pai, mesmo em meio à oposição, assim os cristãos terão alegria na obediência. Por Jesus Cristo ser Senhor e Mestre, deveria chamar os crentes de servos. Porém, em vez disso, chama os que o seguem e confiam nele de amigos. Na Palestina do século I, os discípulos normalmente tomavam a iniciativa de se vincular a um determinado rabino e não vice-versa. Jesus rompeu com esse costume e chamou os seus próprios discípulos. Caso surgisse qualquer pretensão entre os discípulos em termos de orgulho espiritual por causa de privilégios que usufruíam, Jesus deixou claro que tal privilégio não repousava não nos méritos deles, mas no fato de ele, Jesus, tê-los escolhido de modo soberano. O propósito de Cristo ao escolher pessoas não é apenas que os pecados delas sejam perdoados e que elas tenham a vida eterna, mas também que suas vidas sejam frutíferas e produtivas em cumprimento aos propósitos de Deus. Os cristãos receberão abundância de ódio no mundo. Por esta razão, é necessário que haja união
que se amem e suportem uns aos outros. Versículos 18 a 27. Considerando que Satanás domina o sistema ímpio do mundo em rebelião contra Deus, o resultado é que o mundo odeia Jesus, bem como aos que o seguem. Ódio a Jesus significa também ódio ao Pai que o enviou. Os discípulos deveriam esperar o mesmo tratamento dado a Jesus, porque os que odiavam a Jesus não conheciam a Deus e odiariam também os discípulos. Por outro lado, aqueles que ouviam com fé a Jesus também dariam ouvidos aos discípulos. Todos os cristãos não deveriam se surpreender que os descrentes do mundo os odeiem. Isto obedece ao modelo visto no mundo desde que Caim assassinou Abel e visto também nas reações do mundo ao próprio Jesus Cristo. Jesus não quis dizer que, se ele não tivesse vindo, os que o negaram estariam sem pecado. Ele quis dizer que a sua vinda havia incitado o pecado mais severo e mais mortal, que é o pecado da rejeição a Deus e de rebelião contra Deus e contra a verdade de Deus. Foi o pecado decisivo da rejeição, da escolha deliberada e fatal das trevas em vez da luz, da morte em vez da vida, da qual Jesus falou. Ele havia feito tantos milagres e dito incontáveis palavras para provar que era o Messias e o Filho de Deus, mas eles foram hostis no seu amor pelo pecado e na rejeição do Salvador. Jesus declara que o ódio dos judeus para com ele cumpre a escritura do Antigo Testamento, especificamente Salmo 69, versículo 4. Este salmo de Davi descreve a figura de um justo sofredor que é zeloso para com Deus, mas perseguido pelos inimigos de Deus, sem nenhuma razão plausível. Assim, Jesus encontrou no antagonismo sofrido por Davi um precedente para o ódio de seus inimigos em relação a ele. Novamente, Jesus prometeu enviar o Espírito Santo, e dessa vez ele enfatizou a ajuda do Espírito Santo para testemunhar na proclamação do Evangelho. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 13 a 15 do livro de João.